Boa tarde, Manuzinha. Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. Júlia. Boa tarde, Lourenço. Oi? A gente está junto. Ah! Manu e Lourenço. Fizeram de vida, isso sim. Não é a Brenda e o Lourenço, não, tá, prof? Faltou a Brenda ali agora, para mim saber quem é quem. Meu Deus, estou E perdida. também não é a Manu e a Brenda, né? Aquele dia que chamou de Manu e eu de Manu. Isso mesmo, não é a Manu, não é a Brenda. Tô perdida. Vocês me deixaram perdidas agora. Boa tarde, Cauã, Brenda, Isabelle, Júlia Camargo, Lucas, Tainá, Vinícius, Lindo, Zaira. Presente. Oi. Boa tarde, meus amores. Então, vamos lá. Já apareceu a tela de compartilhamento da Prof para vocês? Não? Sim, só que a sua tela de compartilhamento está travado. Tá, não é porque não, agora. E agora? Não. E agora foi, né? Já tá melhor. Ainda não. Não foi? De apresentar a tela? Isso. Não. Tá com a Não. apostila. Não tá, não. Sai. Para mais alguém não tá compartilhando a apostila? Pra mim tá, prof. Ok. Pra mim tá. Ok. Para mim também. Ah, provavelmente caiu a internet do Felipe. Lourenço. Página. O microfone tá ligado. Oi? Página da outra apostila. Pode ligar o microfone. Não tô, não. Gente, por favor. Eu tô pedindo pra Manu desligar a chamada dela. Desliguem os dois por enquanto, por favor. Nossa, quem vai fazer aula? Então, olha só. Página da apostila, página 165, capítulo 16 da nossa apostila. Uma última fronteira do Brasil. Lembrando, meus amores, que a prof também postou uma videoaula complementar, né? Porque nós ficamos atrasadinhos com a matéria. Então, para não prejudicar vocês futuramente, a prof já fez uma videoaula complementar, certo? Terminando o módulo anterior, né? O capítulo 15. Ok? Todo mundo já abriu a apostila? Página 165. Então, vamos lá. A última fronteira do Brasil. A região norte é chamada de a última fronteira do Brasil. Última fronteira, né, na verdade. Por quê? Porque foi a última região a ser colonizada. Nela, esse processo é recente e continua acontecendo. Por isso, a economia da região mescla a tradição
dos povos da floresta as modernas indústrias de Manaus e de Belém. Neste modo, você vai aprender como produzem e convivem essas duas economias. Então, gente, o que é importante destacar aqui? Né? A região norte, ela é chamada de última fronteira. Por quê? Porque ela foi a última região do Brasil a ser colonizada, certo? E o mais interessante ainda dessa região é porque ela mescla a tradição dos povos da floresta com a modernidade, né? Ela ainda está nesse processo. Até aí, ok? Aqui nós temos duas imagens, né? Imagem: índio Aparai, Guaiana, produzindo farinha de mandioca na aldeia Bona, localizado em Tumucumaque, lá no Amapá. E aqui, na outra imagem, nós podemos ver a indústria no polo industrial de Manaus, Amazonas, né? Que foi criado em 1960. Então, dá esse contraste, né, gente? Vocês conseguem observar que ele está produzindo artesanalmente, né? E aqui, as produções já são por meio de máquinas, né? Uma produção em massa. A vida dos povos da floresta. Quem gostaria de ler? Eu, prof. Posso ler? Espera aí, vamos começar com a Brenda, depois no próximo texto, Lorenzo. Não posso, peraí. Peraí, prof, não tô achando a página. 165, meu amor. 165. 7, 5. Posso ler? Pode, Brenda. Os chamados, a vida dos povos da floresta. Os chamados povos da floresta são os indígenas, seringueiros, castanheiros e pequenos agricultores que vivem na região há muitas gerações. Em vários aspectos, principalmente no que se refere às atividades econômicas, elas vivem como seus antepassados, as familiares que moram na floresta, caçam, pescam e plantam milho e mandioca para fazer farinha, também coletam borracha, castanha e frutas. Fabricam cestos, redes e potes de argila para guardar alimento e água. Muito bem, Brenda. Obrigada. Então, aqui, pegue seu marcador, porque temos vários tópicos bem interessantes. Primeiro, nós vamos conhecer quem são esses povos da floresta, né? Gente, quem são esses povos da floresta, né? Que recebem esse nome? São os índios, os seringueiros, os castanheiros, os pequenos agricultores que vivem na região há muitas gerações, gente. Então, pensa comigo. Se a região norte é uma região que começou a ser colonizada, né? Recentemente, então, eles são considerados os povos das florestas. Por quê? Porque eles já viviam lá há muitas gerações. Então, podemos dizer que eles são índios também? Podemos. Podemos dizer que eles são caboclos, que é a mistura do índio com o não índio, né?
popularmente dizendo, a mistura do índio com o homem branco, também, pode ser também. O mameluco, né? Que vai dando essas misturas. E aí, as famílias que moram nesse lugar, esses povos da floresta, eles caçam, pescam, plantam milho, mandioca para fazer a farinha. Então, quer dizer o quê? Eles fazem para revender para uma grande empresa? Não, para subsistência mesmo, né? E eles coletam borracha, castanha, frutas, fabricam cestos, redes, potes de argila para guardar alimentos e águas. Eles são aquelas pessoas, gente, que eles não precisam da aprovação do governo, né? Nós vimos isso anteriormente, né? Que muitas pessoas, quando vão para a região norte, eles precisam de uma autorização do governo para plantar, ou até mesmo para derrubar árvores, né? No caso, essas pessoas, elas não necessitam. Por quê? Porque o governo sabe que eles vivem do extrativismo, né? Eles vivem do quê? Justamente da coleta da borracha, do látex, né? Das castanhas, das frutas. E eles não vão destruir a natureza, porque a vida deles depende da natureza, né? Das matas. Então, aqui temos mais imagens, né? Os povos da floresta caçam antas, pacas, queixadas, né? Que são porcos selvagens, veados, macacos e aves. Mas evitam matar, sabe o quê? Olha que interessante. Evitam matar as fêmeas para preservar o quê? A reprodução dessa espécie. E na outra imagem, nós podemos observar o peixe é a principal carne consumida pela população que vive na floresta, né? Mesmo porque lá nós já estudamos, existem vários rios e eles têm bastante peixes, né? Nesses rios eles são abundantes em peixes. Então, claro, que a população consumiria, né, o peixe como sua carne principal. Lourenço, você lê agora, meu amor? Ele vai ler na minha conta. Ok, Manuzinha. As moradias na floresta ficam sempre bem distantes uma das outras. São muito simples. A maioria. Sai, Manu, para. Paxiúba. O que é paxiúba? Feita de paxiúba, nós já vamos descobrir. Ah, tá. Uma palmeira abundante na Amazônia. Geralmente são construídas nas beiras dos rios e por isso são palafitas, que também não sei o que é. Além disso, como tem poucos recursos e estão distantes dos centros de comércio urbanos, as famílias têm poucos pertences, como roupas, pratos e móveis, e quase todas as pessoas dormem em redes. Então vamos lá. As moradias na floresta ficam sempre bem distantes uma das outras, né? Elas têm uma certa distância. Pronto, você desligou o microfone. Desculpa, meu amor. Ficam distantes uma das outras. E a maioria dessas casas são feitas de paxiúba, né? Que é uma palmeira muito abundante na Amazônia. Então, o que é paxiúba? Uma palmeira abundante da Amazônia, né? Então, claro que nós vamos
grifar isso. E sem contar, gente, que essas casas elas são construídas na beira dos rios e por isso são palafitas. Alguém se lembra? A gente já viu sobre palafitas lá do Pantanal, que são aquelas casas que ficam suspensas na água, né? Geralmente são casas altas, que quando dá a enchente ou algo assim, período de cheias e períodos de seca, a água corre por baixo da casa, né? Então, as casas são de palafitas também, né? Ficam perto dos rios. Além disso, como eles têm poucos recursos e estão distantes dos centros de comércios urbanos, a família tem poucos pertences, como roupas, pratos, móveis. Quase todas as pessoas dormem em redes. Então, aqui nós temos o quê? Uma moradia típica das populações que habitam a floresta em Iranduba, no Amazonas, é uma casa de palafitas. E aqui nós temos o interior, uma casa feita de paxiúba, né? Na floresta amazônica. Oi, pode falar, meu amor. Até que página que a gente vai? Ai, gente, a aula mal começou e vocês já estão perguntando até que página a gente vai. E aqui, na imagem, podemos ver esse contraste, né, gente? Do lado esquerdo, temos uma casa palafita, e aqui, do lado direito, uma casa feita de paxiúba. E o mais interessante, gente, que a maioria das casas é feita, assim, de paxiúba. Essa palmeira, né, que é muito abundante na Amazônia, ela lembra, assim, tô olhando, né, agora, aqui pela imagem, lembra um pouquinho o bambu, mas não é bambu, né? É paxiúba. Então, as casas lá são bem simples. Quem gostaria de ler? Posso ler, prof? Pode, Júlia. Também devido às grandes distâncias e à precariedade das formas de deslocamento, é muito difícil para essa população ter acesso a hospitais, médicos e remédios, que são substituídos por ervas medicinais. Pode continuar, meu amor. Para facilitar o deslocamento, a população que vive na floresta utiliza os inúmeros rios. Eles são as estradas da região. E, por isso, os principais meios de transporte são o barco e a canoa. Os rios também fornecem água para beber e cozinhar. São utilizados para pescar e para limpar os peixes, para lavar roupas e utensílios domésticos e para tomar banho. Para as crianças, é o local das brincadeiras e dos vários banhos diários. Como os povos da floresta vivem à beira dos rios, são chamados de ribeirinhos. Muito bem. Então, vamos lá. Obrigada, Ju. Devido às grandes distâncias que nós já vimos, né, e à precariedade da forma de deslocamento, é muito difícil que essa população ter acesso ao hospital, médicos, remédios, né, aos hospitais, médicos, remédios, e esses são substituídos pelo quê? Por ervas medicinais. Olha que interessante. Essas pessoas, elas vão aprendendo com os mais velhos, né? Que, por sua vez, aprenderam com os indígenas a usar as plantas da floresta como remédios. Ervas e plantas medicinais à venda no mercado municipal de Adolfo Lisboa, em Manaus, né? Então, lá, eles utilizam
as ervas, né? As plantas como remédio, né? Até aí, ok? Para facilitar já o deslocamento, né, que essa população que vive na floresta, eles utilizam o quê? Os rios, né? Os rios são como as estradas para eles, né? E além de servir, gente, como estrada, os rios vão além, né? Então, dessa região, o principal meio de locomoção desse povo da floresta é realizada pelos rios, né? E os meios de transporte que eles utilizam são barco e a canoa. Os rios, além de serem estradas, né, para as pessoas se locomoverem, por quê, gente? Porque a mata é muito fechada, né? Então é mais fácil eles subirem o rio ou descerem o rio, né, para chegar até o local desejado. E além disso, os rios fornecem para eles água para beber, cozinhar, pescar, para limpar os peixes, lavar roupas, tomar banho, né? E até mesmo para as crianças poderem brincar, né? Como se fosse um parque aquático. Como os povos da floresta vivem à beira dos rios, são chamados de ribeirinhos. Ok? Os rios são as estradas naturais no interior da Amazônia, né? Vista aérea do rio Ananuá, em Cacarai, Roraima, né? Então, observando aqui essa imagem, gente, claro que é mais coerente, né? Você vai vendo o trajeto que o rio forma, até mesmo lá atrás, né? Aqui, ó. Realmente é mais fácil se locomover pelas águas, até mesmo porque a maioria dos povos vive, né, à beira dos rios, quase 100%, né? Justamente por isso. E assim também é uma forma de preservar a natureza, ao invés de desmatar, né, uma grande área para construir estradas, eles utilizam as águas. Até aí, ok? Vamos lá, mais alguém para ler? Página 167 e um pouquinho da 168. Quem gostaria de ler? Prof, posso ler de novo? Pode ler de novo, então, Ju. Apesar de sua grande importância na região, porém, Não, os mais rios a são... terra. Lá na página 167. Ah, tá, é porque eu estava ali. É o finalzinho ali, embaixo da imagem. Mas a terra também tem seu papel. Quando termina o período das chuvas e as águas baixam, os ribeirinhos aproveitam o adubo natural depositado nas margens e as utilizam para cultivar mandioca e milho. Isso mesmo. Pode continuar, meu amor. Apesar de sua grande importância na região, porém, os rios estão ameaçados pelos efeitos do crescimento populacional e pela poluição, e os peixes pela pesca predatória. Atualmente, eles são pescados sem controle para serem vendidos à cidade de todo o Brasil. Pode continuar, minha linda. Os habitantes da floresta necessitam de grandes extensões de mata para coletar látex, frutas, castanhas, óleos e plantas, que são vendidos
para a indústria alimentícia, de cosméticos e de remédios. E também os materiais usados na fabricação de moradias, canoas e outros utensílios. Da caça se obtém uma importante fonte de alimentos, e para ter animais nativos é preciso haver florestas. A manutenção do modo de vida desses povos, além de garantir a sua subsistência, pode ajudar a preservar as florestas, gerando renda para essas famílias e progresso social e econômico. Muito obrigado, Ju. Então, o que a Ju leu aqui para nós, né? Que a terra também tem o seu papel, né? Não é somente os rios. Quando termina o período de chuva, as águas baixam. E aí os ribeirinhos, né, esses povos da floresta, aproveitam o adubo natural depositado nas margens, né? E utilizam para cultivar a mandioca. Então, apesar de uma grande importância na região, os rios estão ameaçados. Por que os rios estão ameaçados? Pelo crescimento populacional e pela poluição, né? E os peixes também estão ameaçados, gente, pela pesca predatória, né? Eles são pescados sem nenhum controle e vendidos para todo o Brasil. Então, os habitantes da floresta necessitam de uma grande extensão de mata para coletar látex, frutas, castanhas, óleos e plantas, que são vendidos para a indústria alimentícia, de cosméticos, de remédios e também de materiais usados na fabricação de moradias, canoas e outros utensílios. Da caça, eles vão obter o quê? A fonte de alimento para a sua subsistência, né? Mas o que esses povos da floresta aprenderam? Que para ter animais nativos, para eles caçarem, precisa haver o quê? Floresta. Para haver extração do látex, precisa haver floresta, castanhas, óleos, plantas, tudo isso, gente, tudo depende, né? Como um equilíbrio. Então, a preservação, gente, da floresta acaba gerando renda para essas famílias, né? Ok? Agora, as fotos a seguir mostram diversas atividades feitas pelos ribeirinhos na região norte, né? Os ribeirinhos que são os povos da floresta. Observe e produza uma legenda para cada uma delas. O que essa mulher está fazendo? Prof, acho que eles estão fazendo cestas. Muito bem. Isso mesmo, meu amor. Ribeirinha trançando cestos, né? Ela está trançando cestos. Esses cestos é feito de palha, né? E aí ela pode vender, ou pode fazer um cesto para colocar frutas. Então, a ribeirinha trançando cestos. Segunda imagem, letra B. O que ele está fazendo, gente? Prof, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que isso é coco. Eu acho que ele tá botando coco na cesta. Será que é coco?
coletando castanhas. Nossa, mas castanha é tão grande, prof? Isso, porque na verdade a castanha que a gente consome é o que está dentro desse suposto coco, assim. Ele vem tudo juntinho dentro. Aí por isso que ele tem que quebrar a casca de fora e colher o que está dentro, né? Está coletando castanhas. A letra C é super fácil, né, gente? Um ribeirinho pescando, né? Ribeirinho pescando. E um baita peixe, né? Isso aí vai ter. É o churrasco de domingo da família. Prof, se for só para ele, é café da manhã, café da tarde, janta, Aí almoço. vai ter uma semana de peixe. Se for só para ele paga para também para dividir, né? Sim. Meu Deus. É um bagre. É um bagre, né? Ô, prof, primeiro eles estavam fazendo a, a bacia, né? Bacia, vamos dizer. E o outro, quando ele tá pegando a castanha, ele tá usando, né? Sim. Esse prof, eu acho que é um indígena fazendo farinha de mandioca. Isso, um ribeirinho, né? Fazendo farinha. Letra D, um ribeirinho, né? Fazendo farinha. Letra E, super fácil, né? Uma ribeirinha coletando mandioca. Isso, trabalhando na roça ou colhendo mandioca, né? Ribeirinha coletando mandioca ou ribeirinho trabalhando na roça, né? Eu quero saber quem sabe o que ele está fazendo. Prof, eu não tenho certeza, mas eu acho que é coletando látex. Isso, para fazer borracha. Não é coletando látex. Parece um barco isso daí. Isso, ele está construindo uma canoa, gente. Olha lá Legal. atrás as canoas. A canoa realmente é assim que se faz. Você pega um pedaço de tronco de árvore e aí você vai tirando camadinhas, né? E deixa só o que está ao redor, né? Para não entrar a água. Mas é bem assim mesmo, a gente que é feita a canoa lá, né? Artesanalmente, né? Prof, acho que foi o Roger, tinha uma coisa, falou que o tio dele fez uma canoa. Sério, Roger? Que legal! E deu trabalho, né? Provavelmente. Mas é um trabalho bem legal. Ele colocou assim. Artesanal, né? Não tenho o que dizer. Então, ele vai tirando camadinhas e é muito interessante, né?
Canoa indígena. Então, vamos lá. Número 2, página 171, gente. De acordo com o que você estudou, responda. Qual é a importância dos rios para a população ribeirinha? Eles dependem do rio para sobreviver, né, prof? Que eles tiram a fonte de alimento, Lavam eles roupa, louça, Tomar tomam banho. pescam, banho. né? Então, gente, os rios são fontes de alimento e de água, né? Eles pescam, eles dependem dos peixes, né? Como principal fonte de carne, né? E também de água. Os adultos pescam, lavam roupa, louça, tomam banho. E quando as águas baixam, são feitas o quê? Roças nas margens dos rios, né? Os rios também, eles são as estradas dessa região. Então, para eu deixar aqui para vocês, né? Não precisa copiar igual, gente. A professora botou uma ideia ali. Pode fazer do seu jeitinho, desde que a resposta seja parecida, né? Tem o mesmo conteúdo que a prof colocou aqui. Acabei, prof. Doeu a mão, mas acabei. Ok. Vou Ai, saber, doeu então. a mão, não. Que exagero. Que exagero, que exagerado. Então, meus amores, cite, letra B, cite dois problemas envolvendo os rios da região norte. Que problemas são esses, gente?
A poluição e a pesca predatória? Isso mesmo, meu amor. Os rios da região norte estão ameaçados pelo crescimento populacional, pela poluição e pela pesca predatória, né? Podemos para a próxima? Espera, prof. Ok. O seu travou, Isa? Deu, meus amores? Os povos indígenas da região norte. Os povos indígenas da região norte. Quem se habilita? Posso ler, prof? Pode. Vamos lá, Zaira. Os povos indígenas da região norte. É comum as pessoas se referirem à região norte como um vazio populacional, ou seja, quase desabitada. No entanto, não podemos esquecer que, apesar de ser a segunda região brasileira com menos habitantes a ter a menor densidade Densidade. demográfica, nela vivem dezenas de povos indígenas. Isso, muito bem. Então, assim, ó, povos indígenas da região norte. É muito comum as pessoas se referirem à região norte como um vazio populacional. Mas por quê, gente? Porque a região norte, gente, é gigantesca, né? Porém, lá nessa região, ela é a segunda região brasileira com menos habitantes, certo? E nesse local, né, região norte, vivem dezenas de povos indígenas. Então, gente, isso é um fator também que contribui. Por quê? Porque os índios, né, esses povos indígenas, eles precisam de uma área muito grande, né, para
cultivarem suas tradições, certo? Para viver da floresta, né? Eles não podem ter um pedacinho pequeno, porque aí não vai dar certo, né? Então, os índios, principalmente os índios, precisam, né, dessa grande quantidade de terra, de floresta, para sobreviver. E a região norte, ela é conhecida como um vazio populacional, porque a região é gigantesca, porém, a quantidade de pessoas é bem inferior, né? Então, aqui nós temos uma indígena, né, do povo Desana, tribo Multitica, Desano e Tucano, localizada em Manaus, na Amazônia, né? Pode continuar lendo para nós, Zaira, por favor. Tá bom. Como os outros povos da floresta, o modo de vida dessa população e suas fontes de substância também exigem grandes extensões de florestas virgens, de onde retiram diretamente aquilo que necessitam para sobreviver. O trabalho de plantar, pescar, caçar, coletar e construir moradias é coletivo, e o produto dele, mandioca, mel, caça, pesca, etc., é repartido entre todos. Os indígenas são hábeis. É assim que se fala? Isso, hábeis artesãos. Trabalham na argila, produzindo utensílios para guardar alimentos e água, como plantas, fabricam cestos, coberturas de casas, peneiras, Peneira, esteiras, chapéus, colares, pulseiras, cocares e abanos. E, usando madeira, produzem canoas, remos, barcos, moedores de cana e prensas para a massa da mandioca, entre outros instrumentos de trabalho. Prof, eu tô falando meio assim porque eu acabei de colocar aparelho e eu ainda não me acostumei. Não se acostumou, né? Faz parte, amor. Você vai se acostumar. E o mais engraçado é quando você tira o aparelho. E daí você está acostumada. Tudo é um processo de adaptação, né? Primeiro se adapta com o aparelho, depois se adapta sem o aparelho. Os indígenas são hábeis artesãos, né? Eles trabalham com argila e eles produzem utensílios para guardar alimentos, água. Com as plantas fabricam cestos, coberturas, casas, peneiras, esteiras, chapéus, entre outros, né? Eles usam a madeira e com a madeira eles produzem, né? Canoas, remos, bancos. Então, gente, tudo isso diz o seguinte, resumindo para vocês, né? Os povos da floresta e o modo de vida deles exigem o quê? Grandes extensões de florestas virgens, aonde eles vão retirar diretamente aquilo que necessitam para sobreviver, certo? Então, eles se adaptaram a esse ritmo de vida, né? Então, é algo que muitas vezes não, né? É algo que é passado de geração para geração, de pai para filho, de vô para neto, né? E o mais interessante, gente, é que tudo que eles fazem é repartido entre todos, né? O trabalho de plantar, pescar, caçar, construir moradias, ele é um trabalho coletivo,
Que interessante, né? Ah, e a casa é minha. Não, mas espera aí. Vamos todo mundo ajudar, né? Ah, eu vou pescar. Eu não pesquei nada hoje. Mas meu amigo foi lá e encheu a canoa dele. É tudo repartido entre a tribo, né? Não existe um eu lá, né, com os povos da floresta. É um nós, certo? Não é individualista, é sempre pensando no coletivo, no bem-estar de todos. Então, aqui nós temos a imagem, né, da tribo, perdão, Baraçano, com cesto para coletas de Patamar, né, aldeia Roxinol, Manaus, Amazônia. Então, aqui ela fez um cesto, né, e a forma que ela carrega, como uma bolsinha, né, para coletar. E aqui nós temos um indígena Yanomami caçando na aldeia Gasolina, né, em Barcelos. Também eles estão vivendo da caça. E aí vem a pergunta que não quer se calar. Atividade 2, página 173. Assim como os outros povos da floresta, os indígenas necessitam de vastas extensões de terra. Por quê, gente? Porque os indígenas necessitam de vastas extensões de terras. É para ficar boa de explicar. Porque os indígenas necessitam de vastas extensões territoriais, gente. Porque por meio delas que eles tiram o seu sustento, né? Seu meio de sobrevivência, gente. Porque eles precisam encontrar os materiais necessários para fabricar cestos, produtos de coleta, tipo açaí, borracha, castanha, mel, frutas. E eles precisam também dos animais para caçar. Então, para que tudo isso aconteça com êxito, né, eles precisam de uma vasta extensão territorial, né?
E aí, quase, galerinha? Quase. Que é a página Prof, Felipe, 174, tá, Felipe? Vamos até a página 174. prof, bem na hora que você falou, eu ia falar que o Felipe tinha perguntado. Podemos ir para a letra B? Espera só mais um pouquinho, prof. Eu tô numa grande área. Uma grande área de mata. Pronto. Página 174. A partir do que você estudou sobre o modo de vida dos povos da floresta, responda como a manutenção de suas terras pode auxiliar a preservação da natureza, gente. Então, vamos pensar bem nessa pergunta. Como o modo de vida dos povos da floresta contribui para a manutenção de suas terras e auxilia, né, na preservação da natureza. Gente, é simples, né? Para conseguir o que necessitam para sobreviver, os povos, né, da floresta, eles precisam manter a floresta preservada, certo? Eles desmatam, gente, o mínimo possível, né? Somente para atender às suas necessidades básicas. Então, eles vão vai desmatar para construir uma moradia nova, né, para uma nova família que surgiu lá na tribo ou no seu grupo de ribeirinhos, né? Então, para conseguir o que necessitam para sobreviver, eles Eu consigo. precisam
da floresta. Isso nós já vimos, né? Eles preservam, pois é da floresta que surge, é da floresta que eles tiram o seu sustento. Então, eles desmatam o mínimo necessário, somente para atender as suas necessidades, né? Fazendo pequenas roças, só caçam e pescam o que irão consumir, né? Eles caçam e pescam para se alimentar. Como nós vimos anteriormente, tudo fica muito longe, né? Eles não têm um mercado lá no meio da floresta. Dizer, peraí, vou ali comprar um quilo de... Comprar um iogurte pra mim. comprar um iogurte, ou eu vou ali comprar um quilo de carne de paca. Não tem, gente, eles não têm mercado. Então, eles necessitam justamente, eles vivem da roça, do que eles plantam, eles são coletores, eles coletam da floresta o que ela fornece, né, castanhas, açaí, mel, entre outros, né, plantas. Eles pescam somente o que vão consumir, né? E eles não têm como guardar. Então, é o que eles vão comer para aquela refeição, né? Então, eles têm todo esse cuidado de preservação da natureza, né? Porque eles necessitam da natureza para sobreviver. Leia o texto a seguir. Vou estar lendo aqui para vocês, tá? Com a chegada de milhões de migrantes, muitos grupos indígenas passaram a querer conhecer e a usar a tecnologia, como telefone celular, computador, com o objetivo de integrar-se à sociedade. Que sociedade é essa, gente? Que sociedade que utiliza telefone, computador? A sociedade não indígena, de forma mais igualitária, né? Saber quem é o migrante, defender suas terras de invasores, denunciar massacres sofridos por muitos povos e também denunciar o desmatamento das florestas. As tecnologias, elas têm contribuído para melhorar a comunicação entre as tribos do Brasil e mesmo com outros grupos indígenas do exterior, possibilitando o quê? A troca de experiências, promoção de eventos, jogos de integração e até mesmo reuniões online, né? E na letra A diz o seguinte: você acha que ao usar a tecnologia moderna, esses povos deixam de ser indígenas? Sim ou não? Não, Não. Por quê? Porque eles não deixam de ser indígenas. Então, quer dizer, gente, que se eu usar um cocar, eu vou deixar de ser não indígena? Não, né? Então, gente,
Ao usar essas tecnologias modernas, esses povos jamais deixarão de ser indígenas. Eles podem usar elementos da nossa cultura e continuar a se sentir e se considerar indígenas. Eles não vão ser menos índios porque eles têm um celular, certo? Até mesmo, nós vimos anteriormente que eles necessitam, né? Eles aprendem tanto a língua deles, a língua raiz, né, indígena, quanto o português, né, para poder viver entre os dois mundos, né? Então, ao usar essas tecnologias, eles podem utilizar não só para a rede social, mas também para defender suas terras contra invasores através de denúncia, né? Desmatamento de floresta, ou até mesmo algo pior, né, gente? Desses invasores entrar em uma tribo, por exemplo, e acabar exterminando os índios que vivem ali para tomar as suas terras, né? Então, há toda essa troca de experiência, né? Porém, eles jamais deixarão de ser índios, né? Indígenas. Então, não há problema quanto a isso, né? B. Como a tecnologia pode ajudar os grupos indígenas a preservar as suas terras e a sua cultura? Como eles podem, gente? Como essa tecnologia pode ajudar os grupos indígenas? Eles podem ajudar, gente, ao denunciar massacres, desmatamentos, invasões de terras e aldeias, né? Os indígenas estão usando a tecnologia moderna para preservar a sua cultura. Que ironia, né, gente? Porque a cultura deles, vistas por muitos não brancos, não índios, né? Ou índios versus homem branco, é vista como uma cultura ultrapassada, né? Gente, para que eu vou lá na floresta, atrás de castanha, atrás de açaí, da frutinha, atrás de banana? Sendo que se eu morar na cidade, eu vou só até o mercado e encontro tudo isso. Certo? Então, quando o índio utiliza uma tecnologia, né, para fazer denúncias, né, contra desmatamento, invasões de suas terras, eles estão utilizando uma forma de preservar a sua cultura, né? Porque senão, gente, infelizmente, é algo que se perde. Né? Podemos ver isso. A gente vai fazer. O Brasil começou a ser colonizado em 1530, certo? Nós estamos no ano 2020. Daqui a 10 anos, vai ser 500 anos do Brasil colonizado, certo? E ainda, né, depois de todo esse tempo, gente, toda essa tecnologia, existe 462 tribos indígenas. Isso é muito interessante, né? O quanto eles preservam a sua cultura. Essa vontade que eles têm de preservar a sua cultura. Professora, porque minha internet tinha caído. Ok, meu amor. Quanto vocês estão?
Aí, copiando, a prof vai fazer chamadinha, tá? Tá. Então, vamos lá. Arthur, Brenda está presente, Cauã também, Fábio, Felipe, a Isabela está presente, Júlio Oliveira, Lorenzo estava junto com a Manuzinha. Prof, o Vitor Levi falou oi, prof, no chat. Ok, meu amor. Obrigada. Lucas, Dina. Luciano, Luísa, Manuzinha estava presente, Micael, Roger está presente, Tainá também estava. Tainá está saindo e entrando, acho que está caindo a internet dela. Vicenzo, Victor, Vinícius estava presente, a prof falou com ele antes. Vitória Pereira, Vitória Brigo foi acampar, que delícia. A Zaira também está presente, leu para a prof, né? Sim, presente. Tchau. É para sair, né? Isso, meus amores. Quem terminou tudo, a prof deseja um ótimo final de semana. Aproveitem bastante, curtem bastante. Beijo, Cauã. Beijo, Felipe, meu lindão. Ju Oliveira, um grande beijo no coração. Não tem pressa, tá? Tchau, prof. Tchau, Roger. Um ótimo final de semana, meu lindo. Obrigado pra você também. Obrigada, meu amor. Brenda, minha linda. Oi. Já terminou, meu amor? Não, não, mas depois eu vejo lá na aula.